o estudo da doutrina da salvação. Essa é a aula 7 e é a última. Tá? Gostaria de só lembrar, se alguém não sabe ainda, todas essas aulas elas são gravadas em vídeo, está ali meu celularzinho gravando, e estão no YouTube. Então, desde o começo do ano nós estamos trabalhando diversas doutrinas de forma sistemática. Todas as aulas estão lá com os PDFs. Então na descrição do vídeo tem um link para abrir a minha pastinha no Google Drive com todos os PDFs. Dá para estudar, dá para aproveitar bastante conteúdo lá, tá bom? Eu gostaria de relembrar de novo o que a gente já sabe. Oi? Agora sim. Eu pus ali relembrando de novo, porque esse slide já estava na aula 6, na semana passada. Nós já vimos que a salvação é uma obra trinitária. A salvação é a realização de Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, colocando didaticamente, o Pai escolheu o seu povo, o Filho morreu pelo seu povo, e o Espírito Santo aplica essa obra ao coração de cada um individualmente, daqueles que foram escolhidos e por quem Jesus Cristo morreu. A salvação é um processo em Cristo. Então, o que o Espírito Santo faz? O Espírito nos une a Cristo, de uma forma que a gente chama de mística ou misteriosa. Tá? Não tem nada de superstição aqui, é apenas no sentido de que nós não temos condições de discernir como é essa união, mas ele nos une a Cristo. Então um processo acontece nas nossas vidas. Todas as bênçãos espirituais nos são dadas em Cristo. O Novo Testamento vai usar muito essa expressão, especialmente Paulo, em Cristo. E quais são todas essas bênçãos que nós temos dentro desse processo de salvação, nessa união com Cristo? E aí nós temos o último parágrafo. Tem uma ordem lógica, a partir da Bíblia a gente entende dessa maneira, que todos os homens recebem o chamado da palavra, pregação do Evangelho, todo mundo, indistintamente. Mas esse chamado da palavra se torna eficaz na vida dos eleitos, através da ação do Espírito Santo, por meio da regeneração. O homem regenerado, ele é convertido, ou seja, ele é habilitado a crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados. Por meio da fé, então, esse homem é justificado e adotado como filho de Deus. Em decorrência disso, cresce em santificação. E foi isso que a gente trabalhou na semana passada. A justificação, a adoção e a santificação. Agora, por último, a gente vai ver o que vem na sequência. Em decorrência disso, cresce em santificação. E agora o que nós vamos ver hoje? Perseverando, mesmo diante de lutas e tentações, na esperança de um dia ser glorificado como Cristo. Então a perseverança e a glorificação são etapas, são elos desta corrente, como eu coloquei aí. Colocando em forma de tópicos, temos aí a vocação eficaz, a regeneração, a conversão, a justificação, a adoção, a santificação, perseverança e, por último, glorificação. Hoje nós vamos falar sobre perseverança e glorificação, ok? Muito bem, então, perseverança. Eu já li com vocês há pouco Romanos 8, 29 a 30. O texto de Romanos 8, 29 a 30, eu não pus o 28. Nessa meditação breve que eu fiz há pouco, eu juntei o 28. Mas aqui, só pra gente, eu coloquei o 29 e o 30, por quê? Porque no 29 e no 30 estão estes elementos, estes elos da corrente aí. Aqueles que são predestinados, eles são chamados, justificados, e glorificados. Por isso que eu peguei esse versículo, para nos dar a noção de que Deus realiza essa obra nas nossas vidas. Ele nos
conheceu antes mesmo de nós virmos à vida, Ele nos chamou e seguiu realizando a sua obra, e essa obra que Ele começou, como diz ali Paulo em Filipenses, Ele há de completar. Então Ele começou e Ele vai completar. Então por isso que eu coloquei esse texto aqui. Uma definição aqui da perseverança. Depois a gente já vai ver esses textos, mas não precisa ver agora. Vamos olhar com atenção essa definição que eu tomei aí da Bíblia de Estudos de Genebra. Diz assim: ao declarar-se a eterna segurança do povo de Deus, talvez seja mais claro falar de sua preservação, que como se costuma fazer de sua perseverança. Perseverança significa contínuo apego a uma crença, apesar do desencorajamento da oposição. A razão por que os crentes perseveram na fé e na obediência, contudo, não está na força da sua própria dedicação, mas em que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, os preserva. Então, a Bíblia nos convida a olhar para a salvação como algo realizado por Deus e que produz uma eterna segurança ao povo de Deus. Eterna segurança. Aqui a gente está falando mesmo de certeza da salvação. Do fato de que uma vez salvos para sempre. Quem já estudou alguma coisa relacionada a calvinismo vai se lembrar de uma frase como essa, que choca nos ouvidos daqueles que sempre acreditaram que a salvação depende do próprio ser humano. Mas a Bíblia nos convida a olhar para a salvação como uma obra de Deus, como a gente tem visto desde o início. Por um lado, eu coloquei, está vendo uma moedinha rodando ali? É uma moeda de duas faces, mas é a mesma moeda. Por um lado, nós perseveramos. Nós, de forma intencional, trabalhamos para continuar firmes no Senhor. Mas a outra face dessa moeda é que Deus nos preserva. Ele é que nos toma pela mão, nos segura, nos impede de nos afastarmos definitivamente dele. Então é uma moeda de dois lados, essa questão da segurança que nós temos em Deus. Por um lado, somos nós que nos agarramos e continuamos firmes no Senhor. Por outro lado, Ele é que nos agarra, nos abraça e nos segura e não impede que nós saiamos da sua presença. E aí eu quero olhar com vocês esses dois textos. 1 Pedro, os dois textos em 1 Pedro mesmo. 1 Pedro, primeiro capítulo 1. 1 Pedro 1, 3 até 5, até o 5. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ok? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Aí agora o versículo 5. Vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Olha só, a preservação. Vocês são guardados pelo poder de Deus. E aí tem uma sentença, uma breve sentença. Mediante a fé. E quem é que crê? Quem crê somos nós. Então, nós somos guardados pelo poder de Deus. Então, nós somos passivos nisso.
mediante a fé. A fé é uma ação ativa. Então as coisas combinam. E a gente não pode perder de vista que a própria fé é uma operação de Deus em nós. Mas quem crê somos nós. Então é nesse sentido que eu estou colocando. É Deus que nos preserva. E é nós que nos seguramos pela fé em Deus. Tá? Vamos ao outro texto. Capítulo 5. 1 Pedro 5, 8 a 10. Sede sóbrios e vigilantes. Olha aí. É um chamado a um cuidado pessoal, né? Vocês sejam sóbrios, sejam vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe, firmes na fé, tá vendo? Um chamado a uma ação pessoal, a uma firmeza da fé mesmo, uma prática de resistência ao diabo. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ok, então nós temos que nos fortalecer e resistir ao diabo pela fé. Aí vem o versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Está vendo as duas coisas acontecendo aqui? Nós somos chamados a perseverar, ao mesmo tempo em que somos confortados com o fato de que Deus nos preserva. Então são dois lados de uma mesma moeda. Não dá para a gente ressaltar demais um ponto e ignorar o outro. Eu não posso também ressaltar demais o lado da preservação de Deus e ignorar o fato que eu preciso perseverar. Eu preciso intencionalmente buscar resistir ao mal, resistir ao diabo, fortalecer a minha fé. Então são essas duas coisas que acontecem concomitantemente na nossa vida. Seguindo, a perseverança, por um lado, ela é necessária da nossa parte, por outro lado, ela vem de Deus. Vamos olhar alguns desses textos aí. Então, ela é necessária. Vamos ver aí, Mateus, capítulo 10, versículo 22. Vamos fazer assim, para dinamizar um pouco. Sônia, você pode ler para a gente Mateus 10, 22? O Ivan pode ler também? Não? Dione, você pode ler João 8, 31? Gilman, João 15, 1? Moisés, 1 Coríntios 16, 13? Yasmin, Hebreus 3, 14? Edson, Apocalipse 2, 10. Certo? Vamos lá então? Pode ler, Sônia, por favor. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Está vendo? Tem que perseverar. Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Próximo texto, João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são meus discípulos. Então tem que permanecer, tem que ficar firme. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Só isso? Acho que tem o 2 então. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Isso. Então todo que está em mim, né, está em mim, produz fruto, ele limpa. Então tem que estar ligado a Jesus Cristo, tem que estar produzindo fruto. Essa é a ideia. 1 Coríntios 16, 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Isso. Está vendo? Muitos chamados, muitos imperativos. Fiquem firmes, perseverem, é necessário. Hebreus 3, 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato
firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Isso. Então a gente está em Jesus Cristo se a gente ficar até o fim, perseverando. E aí Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso. Ser fiel até a morte. Então, vários imperativos, vários chamados muito fortes para a nossa resistência mesmo, para a gente perseverar, para a gente seguir firme na palavra, na fé, sem esmorecer. É assim que nós teremos garantida a nossa salvação, nossa união com Cristo. Então, sempre um chamado à nossa atitude. Agora, vem também o outro lado da moeda, né? Essa perseverança, ela vem de Deus. Vamos olhar agora. Maria, pode ler? Pode ler o próximo texto? João 6,39. Tá? A dona Aldicé gostaria de ler também? Pode ler? João 10, 27 a 29. Atrás, Lucas, pode ser? 2 Timóteo 2,19. Ju, pode ser? Jeremias 32, 40. Aí o Leandro, 1 João 3, 9. E o Cláudio, 2 Tessalonicenses 3, 3. Ok? Então vamos lá, pode ler, Maria. João 6, 39. A vontade de quem me enviou é que está numa... que nenhum eu perca de todos os que me deu pelo contrário. Eu ressuscitarei no último dia. Isso. Olha só. Está dizendo que a vontade do meu Pai é que nenhum eu perca de todos os que me deu. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha só, Jesus está dizendo, eu vou realizar isso. Quem vai garantir que estes que o Pai escolheu não se percam sou eu. Eu vou segurar firme esse pessoal. Tá? João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha só. Ele usa a ideia da mão, né? Da minha mão ninguém pode tirar, e da mão do Pai ninguém pode tirar. Nós estamos na mão de Deus. Não tem como nós sermos arrebatados. Então, quem garante a nossa eterna salvação, nossa eterna segurança, é o próprio Deus. Tá? 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Isso. Então, ele conhece os que lhe pertencem. Este é o firme fundamento. Tem boa notícia melhor do que essa, gente? Que ele conhece você, ele sabe quem é você. Ele te escolheu antes de você existir. E não só predestinou, deu um destino definido para você, como ele realizou toda a obra durante séculos e séculos da história para garantir a tua salvação, até chegar o próprio Filho dele, encarnado, para resolver o problema, o maior problema da sua vida, definitivamente na cruz, morrendo por seus pecados. Então, não tem nada mais seguro do que isso. Esse é o firme fundamento, como diz esse texto, né? Jeremias 32, 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixareis de fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Isso.
Aí fala de uma aliança eterna. O conceito de aliança é precioso na Escritura. Isso está presente desde o início, desde Gênesis. Quando a gente vê, por exemplo, em Abraão, Deus firmando uma aliança com ele. Olha, eu vou fazer uma aliança com você, você vai ser bênção. Você e a sua descendência, vocês serão bênção para todas as etnias da terra. E ele segue essa aliança depois por meio de Isaac, renova essa aliança em Jacó, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e cumpre isso em Jesus Cristo. Aí vem Jesus e fala de uma nova aliança, que não é outra, é uma aliança renovada nele, no seu sangue. Então, Deus assume esse compromisso. Ele fala, eu tenho uma eterna aliança com você. Nada vai anular isso, nada vai quebrar essa aliança. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha só. Por um lado, nós somos chamados a não pecar, ou não viver pecando, certo? É um imperativo. Por outro lado, esse versículo nos diz, por que nós, ou os crentes, não vivem na prática do pecado? Porque neles está a divina semente. Eles são nascidos de Deus. E o que nós fizemos como participantes do nosso nascimento? O que você fez para nascer? Você não escolheu quem seriam seus pais, você não escolheu a hora de nascer, quem seria o médico, quem seria, sei lá, quem foi que ajudou no teu parto. Você estava ali. Se tirassem, beleza. Se não tirassem, o que podia acontecer, Moisés? Alguma coisa bem ruim pode acontecer, né? Então, somos nascidos de Deus, significa o quê? Que Deus nos gerou. E nos gerou pela sua palavra, como diz em outros textos. Então, assim, por um lado, sim, não peque, se esforce para não pecar. Por outro, olha, você é a divina semente, você é nascido de Deus. O que garante a força que você tem contra o pecado não vem de você mesmo, vem da nova natureza que Deus concedeu a você. E por fim, 2 Tessalonicenses 3,3. Todavia o Senhor é fiel, Ele nos confirmará e guardará do maligno. Muito bem, acho que fecha, né? Ele é fiel a essa aliança, portanto Ele vos vai guardar vocês do maligno. Perceberam? As duas faces da mesma moeda? Por um lado, olha, resistam ao diabo, sejam sóbrios, vigilantes, se firmem na fé e tal. Por outro lado, olha, Deus é fiel e vai livrar vocês do mal e vai sustentar vocês não vão se perder. É isso. A Bíblia fala as duas coisas com muita clareza. Não dá para a gente aumentar uma, diminuir a outra. As duas estão sempre em equilíbrio nas Escrituras, tá? Agora, alguém poderia dizer e mencionar aqui textos bíblicos que dão a impressão de que pode se perder a salvação. Tem vários textos. Eu peguei apenas um, por uma questão de tempo, né, também. Peguei apenas um para a gente olhar e tentar responder a esse questionamento, que é o texto, vou colocar aqui, o texto de Hebreus. E textos que parecem dizer que é possível perder a salvação, como Hebreus 6. Vamos lá, a Hebreus. Vez ou outra alguém menciona esse texto aqui. Então vamos tentar entender um pouquinho o que esse texto está dizendo. Hebreus 6, versículo 4 até o versículo 6. Hebreus 6, 4 diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial
e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Então, um texto como esse aqui dá a impressão de que, peraí, depois de todo mundo, das pessoas terem desfrutado de tantas coisas maravilhosas, é possível que eles caiam e não sejam mais restaurados, né? Essa é a impressão que dá. Mas eu entendo esse texto. Parece que está dizendo assim: ele era salvo e perdeu a salvação. E perdeu a salvação, é isso que eu estou querendo colocar mesmo. A impressão que dá é essa. Mas esse texto, olha só, ele fala daqueles que experimentaram coisas sublimes, mas não fala dos cristãos de fato. Não está falando dos salvos, está falando de pessoas que realmente experimentaram as coisas sublimes. Ou seja, estiveram no meio do povo de Deus, ouviram a palavra de Deus, de repente foram batizados, participaram da Santa Ceia, tiveram a operação do Espírito Santo em suas vidas. Lembra aqueles 4 estágios da parábola do semeador? Né? Talvez este aqui, talvez não, com certeza esse aqui não é o último, mas é um dos 3 primeiros. Talvez até o terceiro, que teve aquela plantinha e brotou, só que brotou no meio de espinhos. Então, aquela semente, aquela planta, ela não vingou. Então, esse texto aqui não está falando dos salvos, não está falando destes últimos da parábola que frutificam a 100, a 60 e a 30 por um. E aí eu coloquei, observe os pronomes. Os pronomes ajudam a gente a perceber isso, né? Deixa eu tentar mostrar isso para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Capítulo 5, versículo 11, diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares do oráculo de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então ele está chamando os cristãos hebreus a progredirem, eles não estavam progredindo, né? Aí vem o versículo, capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento das boas obras e da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, até aqui ele está falando com a igreja, com os crentes. Está falando para este povo que está falhando, sim, está falhando, não está observando os princípios elementares e etc. Eles já deviam ser mestres, não estão precisando de leitinho, vamos dizer. Então ele está falando com esse povo. Aí ele entra no versículo 4, diz: é impossível que aqueles que foram iluminados, agora ele está falando de outro grupo de pessoas, aqueles que foram iluminados, aqueles que provaram a palavra de Deus, aqueles que caíram, tá? Aí a gente vê o versículo 7 na sequência: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Aí olha o versículo 9: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação.
especialmente esse versículo 9, eu acho que é mais claro em relação a isso. É um outro grupo. Paulo está falando de um outro grupo. Do 4 em diante, até o 8, ele está falando daqueles, de um grupo de pessoas que experimentou coisas boas, mas caíram. Agora, o grupo a quem ele está escrevendo é outro grupo. Quanto a vós outros, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então, ele está dizendo o seguinte: eu tenho certeza da salvação de vocês, ainda que eu esteja falando de forma dura, eu tenho certeza da salvação de vocês. Agora, aqueles não. Eles desfrutaram de um monte de coisa, mas eles não eram salvos. Tá? Então, o pronome ajuda a gente a perceber, né? A quem ele está se referindo, ou de quem ele está se referindo nesse texto. E tem outros textos também, né? Por exemplo, não sei se é João, ou é Paulo, ou Pedro, que vai falar dos que se desviaram da fé. Então, desviar-se... Isso, desviar-se da fé não necessariamente significa, e tem que olhar cada texto, né? Salvação. Por quê? Em alguns contextos a palavra fé significa o conjunto de verdades do Evangelho. Por exemplo, nós temos ensinado, creio que de forma fiel às Escrituras, que a salvação é por meio da graça, mediante a fé, vem de Deus. Não é o homem que produz a sua própria salvação, certo? Agora, é possível que um crente de verdade, um salvo, pense de modo diferente? É possível. Tá? Ele deixa de ser salvo por pensar de maneira equivocada? Não. Ele está desviado da verdade nesse sentido? Sim. Mas não deixou de ser salvo. Então, depende muito do texto. Tá? Eu peguei esse texto aqui porque esse é o mais complicadinho. Esse é o mais difícil. Será que ele não está falando aí também daqueles falsos obreiros? Lembra daquele texto de Atos capítulo 20, que Paulo fala assim: olha, eu sei que depois da minha partida surgirão no meio de vós lobos devoradores que não pouparão o rebanho? É como os falsos mestres que se infiltram na igreja, pregando o evangelho e levam o caminho da perdição a todos quantos o seguirem. Esse texto aqui especificamente eu acho que não, está falando dos hebreus que se desviaram da verdade, puderam ouvir a verdade, experimentar coisas maravilhosas ali da parte de Deus, mas eles não estão mais com o seu povo, né? Em outros textos vai falar especificamente dos falsos obreiros. Pastor Ari Veloso costumava dizer o seguinte: aquele que é de Deus realmente, se ele vai para outro caminho, Deus mata e leva para ele, mas não perde para o diabo. Pode ser. Deus tem seus métodos, né? Ok, gente? Esse texto aí, de Hebreus, primeiro aí, estudei bastante sobre ele. E pelo que eu internet mais, né? Eu estudei. E pelo que eu percebi, ele se refere mais a pastores, não a ouvintes cristãos. Pastores. Pastores. Hebreus 6? Isso. Eu não consigo ver dessa maneira, tá? Mas seja lá de quem esteja se falando, né? Seja lá de quem esteja falando, esperamos que não sejamos nós, né? O fato é que é possível que muitos sejam até membros de igreja, sejam até pastores, é possível, e não sejam, né, salvos. Tá? Paulo faz essa distinção. Mas eles morreram no pecado, né? Eles morreram no pecado. Morrer pecando, todo mundo vai morrer, né? Não, mas... Pecado de estimação. Bom, gente, perseverança é isso. Por um lado, nós nos apegamos em Deus, buscamos resistir ao diabo, resistir ao pecado, viver vida santa. Por outro lado, é Deus que nos segura, nos preserva. Tá? Então, se você enfraquecer qualquer um desses lados, você vai viver de maneira errada. Né? Se você enfraquecer o lado de que... Quais são os sintomas? Quais são os sintomas?
sintomas de viver equivocadamente? Não, mas não compreender a perseverança ou a preservação. É, se você não compreender a perseverança, né, você vai achar que você está seguro na mão de Deus, você pode viver de qualquer maneira. Né? E aqueles que estão em Cristo e não produzem frutos, como diz o texto de João 15, são cortados. O machado está exposto. Então tem que lembrar disso aí. Agora, por outro lado, você pode supervalorizar o fato de que você tem que perseverar e você ignorar que é Deus que te sustenta. Quer dizer, então você está botando mais fé na tua capacidade de agradar a Deus do que na capacidade de Deus te sustentar. Então eu acho que isso é ruim também, né? Porque você pode ter uma fé falsa nesse sentido também, e se a tua fé está na tua própria força, isso não é uma fé genuína, uma fé salvadora. Então é um risco muito grande. A gente tem que sempre equilibrar isso e sem deixar de lado o fato de que Deus é quem realizou toda essa obra por nós. Natan, tem outro texto de Hebreus capítulo 10 também, 35, que fala: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Isso. Tem muitos textos. A carta aos Hebreus é muito forte nesse tema aí, perseverança. Por quê? Porque eles estavam realmente, alguns dos hebreus convertidos, né, estavam voltando às práticas judaicas. Então, o autor ele escreve aos hebreus no sentido de que eles devem perseverar na fé centrada em Cristo. Esse é o tema, né, da carta aos hebreus. Bom, agora nós vamos seguir para a glorificação. Olha que bênção. Não, tem uma pergunta aí. Então fala. Estava pensando aqui com meus botões e será que um dos sintomas da falta de perseverança seria o comportamento dos desigrejados? Uma vez que você tem uma série de recomendações, de atitudes, de posturas para que a pessoa persevere na salvação, produza frutos, tenha reconhecimento de Deus, mas a falta do conhecimento dessa doutrina leva o indivíduo a uma autonomia, falando: eu não dependo, eu não preciso de ir em igrejas, eu não preciso conviver em comunhão, eu não preciso estar arraigado no corpo, eu só preciso assistir o culto do conforto do sofá na minha casa. Ou nem isso às vezes, né? Em alguns casos. Eu acho que sim, acho que uma das evidências é isso, né? Você supervalorizar o fato de que você tem seu relacionamento com Deus e isso é imutável, né? Então você não precisa dos meios de graça, você não precisa da oração. Acho que ninguém vai dizer isso, mas assim, às vezes chega a esse ponto, né? Na prática. Às vezes viver sem uma vida de oração, sem uma vida de leitura e meditação nas Escrituras, esses são os riscos que nós, até presbiterianos reformados, temos, né? De nós supervalorizarmos o fato de que Deus nos preserva e a gente negligencia os meios de graça. A oração, a palavra, a presença nas escolas bíblicas dominicais, nos cultos, nas reuniões que são importantíssimas para a nossa edificação, né? É no contato com o povo de Deus que nós somos trabalhados em diversas áreas do nosso caráter. Então acho que os desigrejados, eu nem sei se eles são salvos, mas se é que são, eles estão olhando para um lado só dessa moeda e deixando de lado o outro lado. Para isso tem até eles que pagam a brasa fora do braseiro, ela apaga. Se apaga. Não, essa daqui. E os poderes do mundo vindouro. Que seria isso? Você está voltando a Hebreus, né?
Essa tem que pôr, porque... Poderes do mundo vindouro, eu creio que a própria ação do Espírito Santo pela palavra, né, essa consciência a respeito da obra de Cristo, da vida eterna, né, do cumprimento da obra de Cristo. Então, todos vocês, né, que têm ouvido a palavra de Deus, têm estudado a palavra de Deus, vocês têm experimentado poderes do mundo vindouro. Porque vocês estão tomando um conhecimento, vocês estão tendo contato com uma coisa que o povo em geral não tem. Né? O mundo em geral não tem. Então, isso é algo que nos torna mais responsáveis ainda. Quanto mais conhecimento nós temos, mais responsáveis nós somos. Né? Por exemplo, 1 João está escrito assim, que há muitos... esqueci agora. Mas ele diz assim, eles estavam no nosso meio, não eram dos igreja, mas não eram um dos nossos. Então ele estava na igreja. Falsos profetas, ele diz, né? Uhum. Eu, assim, só para concluir essa questão da perseverança, irmãos, eu penso o seguinte: tudo que a gente aprende serve para a gente se autoavaliar. Não necessariamente ou não primordialmente avaliar os outros. Então, tudo que a gente está estudando aqui é para a gente se autoconhecer. Por exemplo, se você tem alguma dúvida em relação à sua salvação, olhe para o lado da moeda que fala da preservação de Deus. Se você tem certeza demais sobre a preservação de Deus, você está negligenciando princípios básicos da fé cristã, olhe para o outro lado, você tem que perseverar. Agora, avaliar a vida dos outros é mais difícil. A gente, óbvio, é inevitável que a gente faça avaliações, né? Alguém que estava no nosso meio, fazia lindas orações, participava de tudo e tal, de repente não está mais. Ok. Talvez essa pessoa não tinha sido salva, ou é salva e depois vai retornar. Não dá para a gente saber. A Bíblia não nos dá a ferramenta para avaliar o que se passa interiormente no coração do outro. E a igreja, de modo especial o conselho, os presbíteros, tem uma tarefa, eles têm essa tarefa, não tem jeito, de avaliar algumas questões, mas nunca o que se passa no coração. O que se pode perceber são os fatores externos. Por exemplo, alguém que está vivendo em pecado de maneira conhecida, notória, temos que ir até o irmão, falar para o irmão, chamá-lo à consciência, né? Uma vez que o irmão permaneça no pecado, discipliná-lo. Então são avaliações que o conselho precisa ter, né? Nós até em certa medida um ao outro, quando a gente vê que o irmão está em pecado, precisamos ir até ele, tentar. Agora, avaliar se o irmão é ou não é salvo, é muito difícil isso. É melhor a gente não entrar nessa linha. A gente pode, sem dúvida, olhar para aquele irmão e falar: puxa, ele falhou na perseverança. Ele falhou. Eu posso ajudá-lo? Posso. Posso ir até ele, meu irmão, fica firme. Sai dessa. Tira isso da tua vida. Tira a televisão da tua vida, né? Eu conversei com o cara. Tira a televisão da tua vida. Tira o celular da tua vida. Eu posso conversar nesse sentido com os irmãos. Agora, porque ele não perseverou, eu vou dizer que ele não é salvo, é muito complicado. É que nem aquela questão, né, do suicídio. Eu não vou entrar nisso porque é complexo demais, mas só pincelando. A maioria das pessoas tendem a dizer que o crente ou o pastor, ou sei lá quem, que cometeu o suicídio perdeu a salvação. Que coisa! Não dá para a gente dizer isso. Por quê? Porque a salvação depende em primeiro lugar da obra que Deus realizou naquela vida, e ele continuou sendo pecador. Então, entendem, gente? É muito complicado. Tudo que a gente aprende, a gente tem que aprender para avaliar os processos que acontecem aqui dentro. Avaliar a nossa própria condição diante de Deus. Eu estou perseverando?
Sim ou não? É essa pergunta que você tem que fazer para você agora. Aquele que pensa estar de pé, cuide para quem não cai. Obrigado, meu irmão. Eu estou com dúvida da minha salvação, então avalie o outro lado. Será que eu estou confiando realmente de que nada pode tirar, me arrebatar da mão de Jesus? Então são avaliações que a gente tem que fazer de nós mesmos. Esse é um exercício difícil, mas é esse exercício que a gente tem que fazer todas as aulas da escola bíblica e todos os sermões, avaliar nós mesmos. É fácil a gente ouvir alguma coisa legal e falar, poxa, fulano devia estar ouvindo isso aqui. Ainda bem que você estava. Eu escutei um pastor falando, fulano passou uma pregação que cabia direitinho para o outro, mas ele não estava aqui, mas ainda bem que você estava e ouviu. É para você mesmo, para mim, para a gente avaliar nós mesmos. Né? Aí lá na frente, se acontecer de você abandonar, aí volta a lembrar dessas coisinhas que a gente está estudando aqui. Espera aí, se eu não permanecer fiel até o fim, eu não vou receber a coroa da vida. Se eu não resistir firme na fé, eu vou sucumbir. É isso que está falando aí, meu. É isso, né? É isso. Claro. Você tem que perseverar. Ao mesmo tempo, você tem que crer que Deus está preserva. Eu não sou um exemplo, dei uma cabeçada aí depois de tudo isso, né? Todos os irmãos sabem aí, os irmãos voltam para a igreja, voltam. Se não houvesse mais opção de arrependimento, ninguém chamava assim para voltar. Acho que isso é uma ação do Espírito Santo mesmo. Sem dúvida. E por que você atende? Porque certamente o Senhor está te preservando. Isso é maravilhoso a gente olhar por esse aspecto de que há um equilíbrio. Quando nós estamos enfraquecidos, a gente tem que lembrar, poxa, eu preciso me fortalecer, mas eu sei que mesmo fraco é o Senhor que me preserva. Se eu estou correndo muito atrás da minha salvação, da minha perseverança, estou ignorando o fato de que Deus me preserva, eu preciso olhar para o outro lado e falar, não, peraí, as coisas não dependem de mim. Eu acho que o equilíbrio de tudo isso nos dá paz, nos dá tranquilidade. Vamos olhar para nós mesmos, para a nossa própria realidade. Né? Os demais, aqueles que não estão vivendo à luz dessa verdade, nós podemos sim orientar, chamar a atenção. Devemos, inclusive, a palavra de Deus nos chama, Hebreus mesmo, né? Lá no capítulo 10, versículo 25, é um chamado ali. A congregação, todos têm que congregar. Não posso chamar meu irmão, venha, congregue, volte. Fala. Eu cresci na igreja presbiteriana em São Paulo. Depois eu vim pra cá, nós ficamos um tempo na presbiteriana e quando a gente morava pra cá, ficamos na igreja batista. Eu fiquei 21 anos lá. Tem acho que pelo menos uns 8 anos que eu conheço a Elizabeth, que é da sede. Elizabeth Cruz, uma morena, com esse moinho. Sei que é. Trabalho com ela. E ela sabia que recentemente eu estava congregando aqui na Igreja Batista. Depois de 21 anos, meu pastor faleceu, não é pela questão de que eu sigo só porque o pastor estava lá, não é só sobre isso. Mas eu acabei não participando mais ativamente. Meus pais são de lá até hoje, minha família. E aquilo me incomodava muito, essa questão da perseverança. Quem está fora sabe que está salvo. Eu nunca tive dúvida da minha salvação. Mas é uma caminhada muito difícil para quem está fora perseverar, mesmo na comunhão, mesmo em ir aos cultos. Eu acho que as pessoas que nascem, como eu tinha nascido no Evangelho, nunca tinha ficado fora, em tempo algum, a primeira vez que eu vendo isso foi muito difícil para mim. E a presença da Elizabeth na minha vida deste ano foi fundamental, porque ela lançava constantemente luz de que eu precisava voltar à comunhão. Entende? Era coisa simples, né? Quando a gente fala assim, chamar a atenção do seu irmão, em mostrar realmente o erro dele, ou o que está acontecendo. Há maneiras de se fazer. E de muitas questões
cristãos que me rodeiam, a Elizabeth foi a única que eu percebi que fazia aquilo com uma preocupação de amor. Uma preocupação de amor. Tanto é que podia estar na sede, eu estou aqui. Podia estar lá com ela e estou aqui. Porque para mim não indifere, né? O que eu preciso, na verdade, é da comunhão. É claro, eu não estou participando ativamente da vida da igreja aqui, né? Eu estou realmente bem conhecendo, mas eu acredito que essa questão, quando a gente se fala de não julgar, de que a igreja não pode fazer isso, os irmãos não podem julgar o que se passa no coração da outra pessoa, não tem como, mas que ele tem um papel a fazer diante daqueles que o odeiam, que ele sabe que está indo por um caminho que realmente vai ficar complicado para ele depois. Eu acredito que as pessoas podem fazer isso sim, mas tem que saber como fazer, né? A nossa tendência é vestir a toga e dizer, fulano não está vindo mais na igreja, então ele está perdido e está no inferno. Não, é esse tipo de juízo que a Bíblia diz que nós não devemos praticar. Agora, qual é o julgamento que nós somos chamados a fazer? Entre aspas aí. É no sentido de realmente fazer o que a Beth fez. De, olha, meu irmão, você não está no caminho correto. Você precisa alinhar os seus passos junto ao Senhor e ao povo de Deus. Então, isso não é um julgamento sentencioso, tá? Mas é uma atitude de amor. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A nossa tendência é atribuir culpa às pessoas. E se a gente for fazer isso, aí a gente vai encontrar uma trave na frente da gente e a gente não vai ter condições de, na verdade, olhar para cisco do olho de ninguém. Uma conclusão que eu cheguei assim, quando eu estudei isso, fica tão duro, assim, é impossível renovar quem não quer ser renovado, não quer continuar no pecado. Isso. Não aqueles que voltam, quando eu vejo que voltam. É isso que eu estava. Aqui esse texto aqui de caíram, né? Ficar falando caíram, não está falando daqueles que caíram, que cometeram um pecado. Não, é aqueles que não querem nada com Deus, estão completamente alheios a isso. Se ele cair e não voltar mais, é porque ele nunca foi. Pode ser, né? Pode ser. Agora, a nossa mente, irmãos, é muito limitada. A gente olha a coisa de forma linear, matemática. Está aceso ou está apagado, é assim que a gente pensa. Só que a mente de Deus é muito mais complexa. Os propósitos de Deus são insondáveis, gente. Então, é melhor a gente se limitar a olhar o que Deus está realizando nas nossas vidas, né? E fazer avaliações de nós mesmos. Se é para sentenciar, sentenciamos a nós mesmos, do que fazer isso com o outro. O que nós devemos praticar em relação ao outro? O amor. No Novo Testamento, aí, Jesus vai falar, olha, vocês têm que amar os seus inimigos. Até mesmo Mateus 18, que fala lá do processo de disciplina, né? E olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele não der ouvidos, chama testemunho. Se ele não der ouvidos, chama a igreja. Se ele não der ouvido, considera como gentio e publicano. O que Jesus fazia com os gentios e publicanos? Comia com eles. Comia com eles, bebia com eles, andava com eles, falava com eles, pregava o evangelho para eles. Era isso que Jesus fazia. Jesus A nossa tendência é, o irmão tá excluído da igreja, está fora da igreja, bota 2 pés no peito dele, não quero mais nada com você e tal, e tchau, acabou. Que cristianismo é esse? Então a gente, se Jesus fala para considerar estes que estão longe como gentios e publicanos, Jesus está falando, olha, é para vocês irem até eles. É para vocês irem com o evangelho até eles, porque por meio do evangelho somente é que eles podem retornar.
E o que a gente faz o contrário? E aí às vezes acaba cauterizando ainda mais as feridas dessas pessoas. E aí elas não querem nada com a igreja, aí acabam ficando desigrejados, sem igreja, né? Então, sei lá, a gente tem que olhar para o nosso próprio coração, a nossa própria vida, perseverar, crer na preservação e seguir a vida, né, com confiança no Senhor, de que tudo depende dele em primeiro lugar. Ok, gente? Vamos tentar fechar hoje o assunto aqui da glorificação? O que não é glorificação? Irmãos, a glorificação não se refere ao estado de bênção no qual o espírito dos crentes entra em sua morte. Glorificação, em outras palavras, está meio baixo, né? Deve ser a pilha, talvez. Ah, ó, é a pilha. Deixa eu aumentar aqui. Som. Então, a glorificação, ela não é aquilo que acontece quando a gente morre, tá? Quando você morrer, você não vai ser glorificado, tá? A glorificação, por mais gloriosa que seja, né? Melhor, por mais gloriosa que seja a passagem desta vida para estar com Cristo, isto não é glorificação. Bom, eu acho que boa parte dos crentes creem que o céu é o estado final, é a grande esperança de ir para o céu. Mas a Bíblia não fala do céu como o estágio definitivo, como a coisa completa realizada. Não, o céu é um momento intermediário antes que aconteça algo definitivo lá na frente. Então a glorificação não é o que nós temos depois ou a partir do momento que nós morremos, tá? A glorificação, o que ela é então? A glorificação é a fase final da aplicação da redenção. É o processo, é a conclusão do processo que tem início no chamado eficaz. Então, o momento inicial foi quando Deus te chamou eficazmente pela sua palavra. Pronto, você é do Senhor. Isso começou um processo. Esse processo vai se concluir na glorificação, tá? Então, o objetivo final que nós vimos em Romanos 8, né? Quer nos tornar semelhantes a Jesus. Isto vai acontecer somente ou definitivamente na glorificação. Nós estamos nesse processo, caminhando nesta direção, mas isto só vai acontecer na glorificação, nem é na morte, é na glorificação, tá? Qual que é o objetivo da glorificação? Então, o pecado ele está presente nas nossas vidas. O pecado é o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo, para nos salvar dos nossos pecados, para nos livrar da condenação. Mas não somente isso, nos livrar do pecado e de todas as suas consequências. Então a glorificação, ela objetiva expurgar completamente o pecado. Isso não vai acontecer até a nossa morte. Óbvio, quando nós morrermos, nós não mais praticaremos o pecado. Então, avançaremos um estágio, tá? Mas a vida completa e perfeita, sem pecado, vai acontecer somente na glorificação. E aí, convém a gente lembrar o que está em 1 Coríntios. Aliás, a gente vai ver isso daqui a pouco, a gente vai ler. O último inimigo a ser destruído, diz o apóstolo Paulo, é a morte. Quem está no céu? São os mortos. Os
mortos em Cristo estão no céu. Ou seja, a coisa não é definitiva. Porque ainda esse inimigo ainda está vivo, vamos dizer. A morte ainda está viva. Esse inimigo ainda está operando. Então esse inimigo vai ser derrotado. E aí então será o momento da glorificação. Então a glorificação tem em vista a destruição da própria morte, né? Uma coisa interessante para a gente pensar é que as preocupações com o evento da morte indicam um certo desvio da fé, do amor, da esperança. Quando a gente se preocupa demais com essa questão da morte, a gente está um pouco fora do eixo aí. Tá? Por quê? Porque a morte, ela vai acontecer, mas ela não vai mudar a nossa realidade. Paulo vai dizer que morrer é lucro, por quê? Porque ele estará com o Senhor. Então, e a glorificação vai resolver definitivamente este problema da morte. Tá? Queria ler com vocês aqui Filipenses 3:21. O 20 diz assim: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então esse é o objetivo, isso é a glorificação, é a redenção completa e final da pessoa inteira, não é só do espírito, mas a pessoa inteira é formada pelo seu lado material e imaterial. Essa esperança de sair do corpo, de ser libertado do corpo, é uma esperança platônica. Se você já leu um pouquinho da história de Sócrates, você vai se lembrar. Sócrates ele passa muito bem ali pela morte, porque para ele essa era a melhor coisa que poderia acontecer. E ponto final, né? Não era um ponto final para ele. Né? Para ele, o mundo real era um mundo fora do corpo. Entendeu? Então ele passaria a viver a realidade fora do corpo. Então ele toma a cicuta numa boa e acabou. Essa era a esperança dele. E às vezes os crentes têm essa esperança. Assim o corpo ligado ao pecado, ele não diria esse nome, né? Mas à corrupção, ao mal, tá? Então viver sem o corpo era a vida real, né? A coisa verdadeira, a melhor coisa que poderia acontecer. Mas Deus criou o ser humano com o seu lado imaterial, que seria o corpo ou o espírito, mas também o seu lado material. O espírito, a alma, perdão, que é o corpo. Então, isso é o ser humano completo. Quando nós morremos, algo de nós fica nessa terra. Tanto que num velório, você está ali com a pessoa mesmo, ela está no caixão. Só que se você sabe que ela é crente, você tem esperança de que ela está ali, ela morreu, mas ela também está com o Senhor. A morte é exatamente isso, essa separação do corpo do espírito. Então o estágio final da redenção não é essa separação. O estágio final da redenção é a reunião do corpo e da alma, de modo glorificado, semelhante a Jesus, como diz esse texto. Sem pecado, sem nada. Tá? Então a esperança final nossa é a ressurreição dos mortos. É quando nós ressuscitaremos num novo céu e numa nova terra. Quando que essa glorificação vai acontecer? Vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios 15. Versículo 51.
ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas transformados seremos, todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então quem tinha morrido vai ressuscitar incorruptíveis, e os que estiverem vivos naquele momento serão transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ok? Então, nós vemos aqui que a glorificação ela vai acontecer ali de forma concomitante com a ressurreição do corpo. E todo o povo de Deus vai passar por isso ao mesmo tempo. Jesus vai voltar e os mortos vão ressuscitar. Os que estiverem vivos serão transformados, né, ao mesmo tempo. E assim, ali a parte final fala, né, da coletividade dos redimidos, quando Cristo voltar a segunda vez sem pecado. Então, quando vai acontecer? Vai acontecer na etapa final mesmo, quando Jesus voltar, tá? E aí, eu acho que vai ficar um pouco apertado o horário para a gente falar sobre tudo isso aqui, mas depois vocês podem pegar esse PDF, dar uma lidinha nesses textos. A glorificação está associada à volta de Cristo em glória. Então, e esses textos vão mostrar que nós seremos glorificados quando Ele voltar em glória. Tá bom? Então a glorificação está associada com a volta de Cristo, mas também está associada à restauração de toda a criação. Não é uma coisa que vai acontecer simplesmente no nosso corpo, na nossa vida, na vida do povo de Deus. Não, toda a criação vai ser restaurada. Por quê? Porque o pecado, ele trouxe consequências não só para a nossa vida física. Aliás, no boletim, talvez você já tenha lido, se não leu, você pode ler, um texto bem breve que eu escrevi à luz da pergunta 28 do Catecismo Maior. Nós vemos aqui que a condição de morte espiritual do homem é punição de Deus, então a condição espiritual, mas também a condição do mundo caído é punição de Deus por causa do pecado também. Então a redenção em Cristo Jesus tem em vista não só a salvação do nosso espírito ou do nosso corpo, de nós mesmos, mas tem também em vista a redenção desse mundo caído. Então a glorificação está associada com isso, com a restauração de todas as coisas. Por isso a Bíblia vai fechar, aliás, o Antigo Testamento fala disso também, vai fechar com a ideia do novo céu e da nova terra, de um novo habitat, de uma nova realidade. Então essa é a esperança final do povo de Deus. Não é o céu, mas é o novo céu e a nova terra, uma nova realidade que a gente nem tem como discernir exatamente como vai ser, a ponto de Paulo dizer que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é uma restauração completa e tem proporções aí cósmicas, né? Como a gente vai ver, por exemplo, já que a gente está em 1 Coríntios 15, a gente pode dar uma olhada nesses versículos. Versículo 24 diz: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Quer dizer, vai ser um negócio assim, cósmico, a coisa vai atingir todos os níveis, né? O nível material, físico, o nível espiritual, né? Versículo 28, quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o Filho do Homem também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Olha que
descrição incrível, né? Esse é o estágio final, quando Deus será tudo em todos. Ou então vai ter proporções cósmicas. Então a glorificação, irmãos, é o estágio final da nossa redenção. Aquilo que foi planejado por Deus na eternidade, foi realizado por Cristo na cruz, veio a começar a atuar na nossa vida através do Espírito Santo. E isso terá um desfecho lá adiante. No momento que a gente nem sabe exatamente quando será, mas lá a gente vai ver ao Senhor face a face. Esse novo céu, essa nova terra, nem mesmo vai precisar de sol, porque o próprio Deus vai ser a luz. Enfim, a coisa vai ser incrível. Então, irmãos, esse mesmo Deus que nos chamou, nos glorificará. E a gente pode viver à luz dessa realidade. Com perseverança, sim. Buscando, nos esforçando, nos apropriando dos meios de graça, oração, vida na palavra, comunhão com o povo de Deus. Mas sem esquecer que é Ele quem garante a nossa salvação. Ele quem diz: ninguém vai arrebatar vocês da minha mão. Amém. Ele levará a bom termo essa nossa jornada. O autor de Hebreus, capítulo 12, vai dizer que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Foi Ele que botou fé no nosso coração. E Ele levará essa fé até o seu objetivo final, quando a fé não vai ser mais necessária. A gente vai estar com o Senhor. Você não vai mais precisar crer, porque você vai estar vendo. Isso vai acontecer. Que a gente viva na dimensão dessa esperança. Amém? Amém. Vamos orar? Ó Deus bendito, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos encoraja a ficar firmes, ao mesmo tempo em que diz que é o Senhor quem nos fortalece e nos firma. Obrigado, Senhor, pela esperança que temos em Jesus Cristo, não só do perdão dos nossos pecados, mas também da restauração completa das nossas vidas, quando Ele voltar. Obrigado, Senhor, por essa obra maravilhosa que o Senhor realizou, tem realizado e realizará nas nossas vidas. Nós somos salvos, mas ainda padecemos as consequências do pecado. Mas vai chegar a nossa salvação definitiva. E nós aguardamos com grande esperança esse dia, Senhor. Anima, ó Deus, o nosso coração, fortalece a nossa fé e ajuda-nos, ó Deus, a viver neste mundo para a Tua glória, desprendidos das coisas materiais. Nos ajuda, porque o nosso coração se inclina constantemente para o que os nossos olhos veem. E nós, ó Deus, às vezes passamos despercebidos daquilo que os nossos olhos não veem, mas a Tua palavra nos diz. Nos perdoe por isto, Senhor. Leva-nos, ó Deus, para as nossas casas em paz e em segurança, e traz-nos de volta, ó Deus, para cultuar ao Senhor à noite. Assim oramos em nome de Jesus.